Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer mais uma análise de um livro que é bem importante e vocês me desculpem a voz rouca assim, porque eu tô passando aí por um processo de cura de uma gripe e eu acho que seria importante a gente dar uma analisada nesse livro, justamente porque eu trouxe a ideia no canal de que quando eu quisesse fazer uma análise de um livro, teria essa análise aqui. E o livro hoje que eu vou analisar, que eu acabei começando a ler, é justamente esse aqui, O Fator Melquisedeque. Esse livro aqui é do Don Richardson. Ele é publicado pela editora Vida Nova aqui e é um livro muito interessante. Por que que é um livro interessante? Se a gente for analisar alguns textos bíblicos, como por exemplo, eu vou pegar aqui para vocês para não deixar um texto errado, mas aqui se a gente pegar, por exemplo, no livro de Amós, no capítulo 9 e no verso 7, tem um texto importante que muitas vezes me fez pensar na ação de Deus em outros povos, a não ser no povo judeu aqui, né, no povo israelita, nos descendentes de Abraão, nessa linha em que a gente vê nos escritos da Bíblia. Então a gente consegue ver no capítulo 9 de Amós, no verso 7, diz o seguinte: Não sois vós, isso é Deus falando através do profeta Amós para o povo de Israel, né? Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? Não fiz eu subir, falando Deus, né? Não fiz eu subir Israel da terra do Egito, e de Caftor os filisteus, e de Quir os sírios? Então esse texto aqui, ele faz menção justamente à ação de Deus com relação a outros povos além dos povos que estão aqui, do povo que está descrito na Bíblia, né? Que seriam os judeus, que a gente conhece hoje como judeus, o povo de Israel, né? O povo, os descendentes dos descendentes de Jacó, né? Os descendentes dos filhos de Jacó que depois se transformou em Israel. Então, o que que o Richardson está querendo fazer nesse livro aqui? Eu vou ler na parte de trás aqui para vocês terem uma noção de como é que funciona a ideia do livro, a ideia central do livro, que é muito importante. E ele conta histórias sobre povos em que Deus atua revelando-se a si mesmo com um nome talvez diferente daquilo que a gente está acostumado. A gente fala de Deus, né? E aqui ele tem várias nomenclaturas no livro que está aparecendo, mas os principais aspectos do caráter divino e do poder divino são postos dentro dessa cultura, muitas vezes indígena. Ele fala muito sobre, por exemplo, os chineses. Muito sobre os chineses, não, ele fala pouco sobre os chineses, mas ele fala sobre os incas, os astecas, os maias, os santal, os carim, ele fala sobre vários. Então, nesses pontos aí, nessas culturas em diferentes tribos, em diferentes localidades do globo, parece no livro que Deus se revela de uma maneira diferente. Isso é muito interessante. Na parte de trás do livro aqui, tem um texto que eu queria ler para vocês entenderem mais ou menos a ideia do livro. Uma vez por ano, os artesãos de uma tribo da Indonésia constroem um barco de madeira em miniatura e a levam até a margem do rio. Em um dos lados do barquinho, o xamã da tribo amarra uma galinha e do outro lado coloca uma lanterna acesa. Uma lanterna tipo uma lanterna dessas que a gente vê oriental, né? Essa lanterna de fogo, uma lanterninha que a gente vê muitas vezes nos filmes, eles largarem aquela lanterna de papel com uma vela embaixo e a lanterna vai subindo, né? Tem muitos filmes aí que a gente já viu. Logo em seguida, cada membro da tribo passa perto do barquinho e deposita um objeto invisível, né? E um objeto invisível entre a galinha e a lanterna. Quando se pergunta às pessoas o que puseram no barquinho, elas respondem: o meu pecado. O meu pecado. Lembre-se, gente, isso aqui é uma tribo que não sabe, não, sem a Bíblia não saberia sobre o conceito de pecado. Isso é muito interessante e talvez venha lá e comprove de certa forma a criação.
que existe um casal inicial, porque a cultura, se a gente for parar para analisar, uma das comprovações do criacionismo seria que nas culturas anteriores que a gente analisasse, chegaria a um determinado ponto que haveria um afunilamento em um determinado ponto específico que seria uma mesma história. Inclusive, muitas pessoas falam que a Bíblia ela foi copiada de mitos antigos, e esse livro aqui vem para desmistificar isso. Por quê? Porque a Bíblia amplia esses mitos, né? Esses mitos, quando a gente fala de mitos, né? Ela amplia, ela dá muito mais detalhe, ela modifica todo o contexto, ela em vez de dar só aquilo ali que era dado, só aquele núcleo, ela amplia aquele núcleo para que a gente possa entender exatamente qual é que é a ideia principal da vinda de Cristo, da criação, do pecado original e tudo mais. Vou continuar lendo para vocês aqui. Depois o xamã deixa o barquinho ser levado pela correnteza, enquanto os espectadores comemoram em alta voz: estamos salvos, estamos salvos. Então, essa é uma das histórias que, de certa forma, tem a ver com a salvação. Tem a ver com, se vocês analisarem isso aqui, tem a ver com Cristo, com a cruz. Deposita em Cristo o pecado e através da morte dele tu tem a possibilidade de salvação. Então tem, isso aqui é uma historinha, gente. Isso aqui é um pedaço do livro. A ideia principal do livro é a seguinte: se a gente for analisar de perto alguns pontos da história bíblica, vamos começar, por exemplo, vamos pegar Gênesis, né? Vamos imaginar em Gênesis. Vamos imaginar, não. Vamos ler em Gênesis. Eu vou dar o capítulo e o versículo para vocês. Aqui a gente tem... Deixa eu achar aqui para vocês. Abraão e Ló se separam. Ó. No capítulo 13 de Gênesis tem a separação de Ló e de Abraão, né? Os servos acabam brigando por causa de terreno para os animais. Eles eram abastados, tinham bastante animais, e no fim das contas eles tiveram que se separar para não haver briga. E Ló desce para um local baixo, aonde está a cidade de Sodoma e Gomorra, né? E a gente conhece a história, né? E no fim das contas, Abraão fica num local retirado e num determinado período de tempo vem, no capítulo 14, a história de uma guerra de 4 reis contra 5 reis. E nessa guerra acontece de que o rei de Sodoma está envolvido e Abraão, ele descobre... Gente, eu vou dar, né? Eu tô meio ruim da garganta, então vocês me desculpem. Nessa guerra acontece de que o povo entra em guerra e Ló, como estava na cidade de Sodoma, ele vai preso. Ele e a família dele são capturados, são levados como escravos. E Abraão, ele descobre isso através de mensageiros e ele dispõe de 300 homens, né, de algumas pessoas ali, dos melhores que ele tinha, para poder ir e buscar e capturar Ló de novo lá desses reis e trazer eles de volta. Quando eles vão e fazem isso está no capítulo 14. Capítulo 14, todo o capítulo fala sobre isso. O verso 12 fala sobre Ló sendo levado cativo, né? Deixa eu ler aqui. Os carvalhais de Manre, onde ele estava, ouviu Abraão, verso 14 do capítulo 14. Ouvindo Abraão que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos na sua casa, e os perseguiu até Dan. E essa caminhada foi uma perseguição, onde ele conseguiu restaurar, resgatar Abraão e a família, e também os bens da cidade. A partir do momento que ele traz os bens da cidade junto para o rei dá aqueles bens, porém ele não aceita, Abraão não aceita os bens da cidade. E aí
nesse ínterim entra a parte do versículo 14 até a parte do versículo 24, onde Abraão se encontra com uma pessoa que só aparece nesse ponto aqui e é citada depois no Novo Testamento, falando sobre essa pessoa e Jesus como um sacerdote que não era descendente de Levi, mas era sacerdote do Deus Altíssimo. E aí a gente está falando de Melquisedeque, aonde a gente vê Abraão encontrando ele, não aceitando aquele dinheiro de Sodoma e Gomorra do rei, mas tirando o dízimo daquele valor, daquele montante e devolvendo o dinheiro para o rei. Então, quando a gente olha a partir do capítulo 14, verso 18 em diante, até o 24, a gente vê um encontro de Melquisedeque, e a parte aqui começa da seguinte forma, verso 18, capítulo 14 de Gênesis. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe então vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Era em Salém. Salém, gente, fica no lugar onde é Jerusalém hoje, né? Foi ali que começou. E ali que Abraão chega e devolve o dízimo para aquele sacerdote, que era sacerdote em Salém, que não tinha absolutamente nada a ver com o Deus que Abraão servia, imaginando a ideia de Abraão. Eu encontrei alguém que, inclusive, gente, é muito importante porque no texto fala, e o original traz a ideia de que o Deus que conversava com Abraão, o nome dele era Elohim. E o Deus que aparece mencionado por Melquisedeque é El Elyon. E aí nesse trâmite a gente começa, falando dos nomes, né, que eu falei anteriormente, ele começa a trazer alguma coisa no livro. A partir do momento que a gente consegue entender que Abraão abraça o Deus de Melquisedeque como Deus verdadeiro, a gente começa a ter algumas ideias. Mas não é só isso. Se a gente for analisar, por exemplo, passar adiante a ideia para Êxodo, quando a gente vai para Êxodo no capítulo 2, ó, a gente tem a história de Moisés. Moisés, ele foge do Egito porque ele tinha matado alguém, né? Ele tinha matado um egípcio e ele foge para o deserto de Midian. Lá no deserto de Midian, a gente vê que ele se encontra com algumas mulheres, ajuda a tratar os animais e elas voltam para sua casa. Chegando na casa, o pai das gurias pede para que elas, na verdade, dá uma prensa, né? Ela diz, mas o cara ajudou vocês e vocês não trouxeram ele estava no meio do mato, não, ele não é no meio do mato, ele estava no meio do deserto, não tinha de onde tirar sustento e vocês deixaram ele lá sem fazer com que ele viesse para a gente poder dar sustento para ele, pelo menos abrigo. E elas voltam lá, acham Moisés e trazem Moisés junto. E ali naquele ponto, ele encontra um sacerdote também lá em Midian, além do sacerdócio de Melquisedeque em Salém, né, que é a terra ali de Canaã que Deus promete para Abraão. Além desse caminhar aí, a gente vê também Moisés encontrando um sacerdote em Midian e a gente consegue ver que era sogro de Moisés. Depois Moisés casa com uma das filhas dele. A gente pode ver ele com dois nomes. A gente tem ele conhecido como Jetro, mas também tem o nome de Reuel, né? Que Reuel tem a ver aí com o Deus verdadeiro, né? É muito importante isso. Eu não vou dar todas as descrições aqui porque é muita informação. Então esse vídeo vai ficar maçante, vai ficar muito grande, já está maçante, mas é muito importante a gente entender isso, que é o foco principal do livro. E a gente pode também, depois disso aqui, inclusive o livro fala, e vocês podem ler isso no livro, conta a história de Epimênides, quando, na verdade, conta a história, de certa forma, de Paulo, quando Paulo chega em Atenas, e a gente pode ver isso no livro de Atos, né? Deixa eu achar aqui para vocês, eu gosto de dar bem certinho o texto, para não ter nenhum tipo de problema. Vocês podem achar no livro de Atos, no capítulo 17, a partir do versículo 16, né, a história de Paulo em Atenas. E Paulo chega em Atenas e vê aquela montoeira de ídolos, e inclusive tem historiadores que falavam que existiam mais ídolos em Atenas do que gente. Então a gente consegue ver
que Paulo chega lá e mesmo aquele Paulo que segurou as roupas daqueles que iam apedrejar Estevão, ele chega num determinado ponto, no capítulo 17, verso 22, diz assim: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, que era a parte onde eles se reuniam, era como se fosse a praça central da cidade, ou melhor, não era a praça central da cidade. A Ágora era a praça central da cidade. O Areópago era um lugar onde eles debatiam, né? E disse: senhores atenienses, em tudo vejo vocês acentuadamente religiosos. Aquele Paulo que queria perseguir os cristãos que não adoravam o Deus verdadeiro se transforma nesse Paulo que olha e vê Deus em determinados povos aonde a ação de Deus está sendo feita, mesmo sem a ação humana, que muitas vezes quer impor que o Deus dele é exatamente aquele Deus que precisa ser adorado. No entanto, a ideia do livro é, no entanto, que aqueles deuses em nomes diferentes que a gente poderia ver, né, são o mesmo Deus. Eu não estou falando que todos os caminhos levam a Deus, gente. Isso é muito importante. Mas eu estou falando que Deus, ele proporciona ao longo do tempo, porque a verdade ela é progressiva, ele proporciona ao longo do tempo para determinadas culturas pedaços do seu caráter, visões de pedaços do seu caráter em determinadas culturas, em determinadas tribos, em determinadas regiões do globo. Então, nessa caminhada dá pra gente entender, nesse livro dá pra gente entender assim. Quando a gente fala sobre Paulo, Paulo vai a Atenas, ele olha para um determinado lugar onde tem um altar e tem uma placa na frente do altar dizendo ao Deus desconhecido. Remete para a história de Epimênides, que é tratada por Paulo como um profeta dos atenienses, e na realidade ele é um profeta, porque a história que é contada nesse livro e a história verdadeira acontece que Epimênides era da localidade de Knossos, acontece um problema grande em Atenas, uma peste, e eles não conseguem resolver de jeito nenhum, e no fim das contas tem alguém lá no meio que pensa, nossa, eu conheço uma pessoa que é sábia e o nome dele é Epimênides lá de Knossos. Nós temos que buscar ele para trazer ele para cá para ver o que está acontecendo, porque nós já oferecemos libação, nós já oferecemos tudo que é tipo de oferenda para tudo que é tipo de Deus e nada resolveu. Então eles vão lá, buscam Epimênides, Epimênides chega, ele, ele diz que ele vai posar ali no outro dia de manhã cedo, ele vai querer fazer alguma coisa, ele fala para não tratarem as ovelhas naquela noite, e ele sai de manhã, quando se acorda, pega no Areópago, lá naquele lugar, que era um lugar alto, ele pede para largarem as ovelhas que estavam com fome, e o óbvio que uma ovelha com fome, ela vai descer em algum lugar que achar, e em algum lugar que achar pasto, ela vai parar para comer, e na verdade, as ovelhas com fome descem e vão para um determinado lugar, onde tem uma grama, e elas, em vez de pastar, elas se deitam. E no fim das contas, perguntaram para Epimênides o que eles deveriam fazer, e no fim ele falou: nesse ponto aqui vocês vão levantar um altar. E na verdade em outros pontos da cidade foram levantados esses mesmos altares, porém nós estamos falando da época de Paulo aqui, né? 600 anos antes, na época de Epimênides. E aí no fim das contas, eles levantam um altar e perguntam para Epimênides: tá, mas a que Deus nós devemos levantar o altar? E ele fala: eu não sei. É mais fácil a gente botar o Deus desconhecido do que botar o nome de alguém e no fim das contas não ser o Deus correto. Então bota aí o nome do Deus desconhecido que não vai ter problema. E aí botaram lá o nome do Deus desconhecido. E aí Paulo chega mais de 6 séculos depois e no fim das contas Deus já tinha se disposto a mostrar, digamos assim, aos atenienses que existia um Deus verdadeiro que não daria, que realmente salvaria aquele povo das piores coisas, porque nenhum dos outros deuses resolveu, e aquele Deus resolveu, quer dizer que aquele Deus que resolveu aquela situação é um Deus superior aos outros deuses, né? Então, nesse ponto, a gente pode entender, e essa é a pergunta do livro, a gente pode imaginar que pode surgir uma pergunta, tá? Mas se Deus se apresentou, por exemplo, a Melquisedeque,
fora do povo israelita. Se Deus se apresentou a Reuel, né, fora do povo israelita, lá no deserto de Midian, se Deus se revelou a Epimênides, tá, de Gnossos, lá em Atenas, Deus se revelou aos atenienses de certa forma naquele ponto, por que ele não poderia se revelar em determinados pontos da história, em determinadas tribos, em determinadas regiões do globo ao longo dos anos? Essa é a pergunta. E essa é a base de pesquisa desse livro. E é aquela historinha que eu li para vocês do barquinho e do pecado ali, é uma das historinhas. É só um pontinho aqui, né? E tem várias histórias nesse livro. Por exemplo, a história dos Incas. Os Incas tinham o último rei dos Incas, que a gente conhece as histórias dos Incas, dos Aztecas, dos Maias no Peru. A gente tem aí a cidade mais conhecida, a localidade mais conhecida, que é Machu Picchu, que ficava em cima de uma colina, que foi por muito tempo desconhecida, porque ficava em cima de uma colina, não dava para ver, no meio do matão, e aí ninguém conseguia descobrir aquele local. Só em determinado local lá, em determinada época, que foi realmente conhecida, né, descoberta, e a gente consegue ver a história do último rei, que é o rei Pachacute, que é o nome, ou muitas vezes grafado Pachacutec, né, que foi uma civilização, foi rei de uma civilização inca na América do Sul de 1438 a 1471 depois de Cristo. E o que dá para entender da história, ele traz várias páginas falando sobre eles, mas eu vou resumir para vocês poderem pegar o jeito. Eles, para poder pegar a ideia. O rei Pachacute, ele olhava para o sol porque eles adoravam a Inti, o deus sol, e ele começava a ver umas coisas estranhas. A ideia de que o deus sol não era todo poderoso, não tinha todo o poder, veio por causa de algumas ideias dele com relação ao Sol. E eu posso trazer para você. Tem várias coisas, gente. Eu grafei muita coisa aqui, mas eu vou trazer algumas coisas para vocês, né, entenderem do que se trata o livro. Ele começa. Notem que eu tô falando, tô citando isso sobre uma tribo, o início da filosofia de uma tribo. Então isso tem que ser levado muito em consideração. Eles não tinham todo o desdobramento da verdade que a gente conhece hoje. Então tem que tomar muito cuidado com isso para não ficar pensando, não, mas não tem nada a ver, porque naquela época lá eles não sabiam disso. Não sabiam. É como eu falei para vocês, há um desdobramento da verdade ao longo do tempo. Quando a gente olha para o texto, ele tem a ideia, Pachacute aqui tem a ideia justamente por causa do pai dele, né, que teve uma visão dizendo que existia um Deus que se chamava Viracocha, que era o Deus supremo, soberano. Tem esse texto todo aqui, tem muita coisa importante nesse livro. E ele começa a ter uma ideia diferente sobre Inti, sobre o Deus Sol. E ele começa a fazer uma determinada análise sobre quem é Inti e o que está acontecendo, qual é que é a ideia principal de Inti. E ele põe em xeque a ideia de que Inti era um deus todo-poderoso, que era o Sol, né? E ele põe aqui três ideias principais, o Richardson, né? Põe aqui três ideias principais de Pachacute com relação ao Sol. E ele fala o seguinte, uma das principais ideias dele: Inti não pode ser universal, se ao dar a luz a alguns, ele a nega a outros. Se é noite aqui hoje e é dia lá do outro lado, ou se ele se põe e vai não sei para onde, ele não pode ser Deus. É um proto-pensamento, gente. Tem que dar uma atenção para isso. E ele não pode ser perfeito se jamais consegue ficar à vontade descansando, porque ele passa o tempo inteiro trabalhando, desde que nasce até o poente, ele passa o tempo inteiro trabalhando. Então, ele não consegue descansar, né? Não consegue descansar. E outra parte aqui diz assim: ele não pode ser também todo poderoso se a menor nuvem consegue encobri-lo. Olha, se uma nuvenzinha consegue passar na frente dele e consegue encobrir ele, né?
isso quer dizer que ele não é todo-poderoso. Essa era uma das principais ideias, as três principais ideias para fazer com que eles descartassem a ideia de que Inti era o Deus verdadeiro e começassem a adorar aquele que o pai, o antepassado dele, chamava de Viracocha. E aqui tem várias coisas falando sobre Viracocha e coisas importantes que são parecidas, são similares ao Deus verdadeiro. Então tem várias coisas aqui falando, são várias e várias coisas mesmo. E aqui, ó, falando sobre o Santal, na página 46, conta a história de que dois missionários eles foram até uma determinada localidade, no Santal, eu vou ler aqui, em 1867, um missionário norueguês e seu colega dinamarquês, dá os nomes aqui, é Lars Skrefsrud, né? E o leigo Hans Borisson descobriram um povo composto de 2 milhões e meio de pessoas vivendo numa região ao norte de Calcutá, na Índia, e esse povo recebe o nome de Santal. E eles chegaram e começaram a pregar de Cristo, e chegaram a um determinado ponto em que alguém... eu vou ler aqui, ó. Finalmente, ele ouviu o sábio de Santal, inclusive um deles chamado Colean, exclamar: "O que estes mensageiros estrangeiros estão dizendo deve significar que Thakurdyil não se esqueceu de nós depois de tanto tempo." E aí, ele dá a tradução aqui do que significa Thakurdyil. Thakur significa a palavra santal verdadeiro e Dil significa Deus. E aí, no fim das contas, ele pergunta, pô, mas por que vocês deixaram de seguir a Thakurdyil? Por que faz tanto tempo que vocês deixaram de seguir? E eles falam a história. E eles contam a seguinte história. Diz que quando ele fez essa pergunta, quando Skrefsrud fez essa pergunta, a expressão daquele chefe santal mudou. E ele disse: "Essas são as más notícias." Então o sábio santal chamado Colean adiantou-se e disse: "Vou lhe contar a história desde o princípio. Há muito, muito tempo, Thakurdyil, o Deus verdadeiro, né, criou o primeiro homem, Haram." Olha a diferença para Adão, né? Da, do nome, né? Da palavra ali. E a primeira mulher, Ayu. E colocou bem longe na região da Índia chamada Hihiri Pipiri. Ali o ser chamado Lita tentou fazer cerveja de arroz e depois induziu-os a jogar parte da cerveja no solo como uma oferta a Satanás. Arã e Ayu se embriagaram com a cerveja e dormiram. Ao acordar, souberam que estavam nus e sentiram vergonha. Mais tarde, Aio teve 7 filhos e 7 filhas de Arã, os quais casaram e formaram 7 clãs. Os clãs migraram para a região chamada Crocaman, onde se tornaram corruptos. Thakurdyil chamou a humanidade para voltar a ele. Quando o homem se recusou, Thakurdyil escondeu um casal santo numa caverna no Monte Ararata. Para aqueles que sabem da história, já estão fazendo ligação entre os nomes, né? Destruindo, vou dizer aqui, a semelhança com relação ao que aconteceu com Noé e a família é a parada na cordilheira do Ararat, né? Bem importante isso aí. Destruindo a seguir o restante da humanidade através de um dilúvio. Tempos depois, os descendentes do casal santo se multiplicaram e migraram para uma planície de nome Sassambedá. Tem muita gente que fala que esse tipo de história, esse tipo de achado, esse tipo de encontro arqueológico que a gente consegue ver, de coisas que são faladas tanto na Bíblia quanto na cultura de outros povos, eles falam que é uma cópia. Eles falam que a Bíblia é uma cópia dessas partes aqui, mas não há sentido nisso, porque a Bíblia ela amplia, ela traz muito mais informação do que simplesmente uma quantidade, mesmo que seja significativa, de informação similar ao que a Bíblia tem. Mas ninguém tem o que a Bíblia tem quando se fala sobre profecia,
quando se fala sobre o que aconteceria posterior no tempo, por exemplo, as profecias de Daniel, as profecias de Apocalipse, a união entre Daniel e Apocalipse, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, a profecia das 70 semanas de Daniel. Então, existe muito mais coisa do que simplesmente uma cópia da gênese da humanidade, sendo que essas histórias vocês podem ver, alguém fez ali um saquê ou uma cerveja e jogou na terra e o povo se embriagou. É uma coisa diferente o que a Bíblia apresenta. Ela amplia essa questão. Então não há como ser uma cópia, geralmente ela tem ou a mesma quantidade de informação ou um pouco menos de quantidade, não uma ampliação absurdamente grande de quantidade de informação a mais com relação aos escritos antigos, aos escritos anteriores, das épocas anteriores. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. E aí, fala aqui que um ramo da humanidade que a gente vai chamar nesse momento de proto-santal, que é o que o Richard bota aqui, migrou para uma terra chamada Jarpi e depois continuou avançando ao leste de floresta em floresta até que eles acharam uma determinada cordilheira onde eles não conseguiram ultrapassar nem as mulheres nem as crianças. Então eles ficaram ali durante muito tempo batendo cabeça ao redor daquilo e daqui um pouco surgiu uma entidade, um espírito, que é para ser Satanás, chamado Maramburu, aonde eles ofereceram sacrifício a ele se ele tirasse eles dali daquelas montanhas, né? Conseguisse apresentar um caminho para que eles conseguissem passar aquela cordilheira. E no fim dos tempos, no fim das contas, eles ficaram reféns de Maramburu porque eles tinham obedecido. E é aquela mesma história do Gênesis, por exemplo, que eles ficaram reféns de Satanás e aí eles passaram muito tempo. Porém, algum dia, os antepassados falavam que Tacurdil se lembraria novamente deles e traria pessoas a trazerem a mensagem de Tacurdil. Então, é interessante, né? É no mínimo interessante. Desculpa, gente. Quando se fala sobre isso, a gente tem outros textos. Gente, tem muita coisa. Tem muita coisa. Olha o que eu tenho sublinhado nessas páginas para falar. Mas nós estamos em 32 minutos e está muito complicado para conseguir falar sobre uma pequena parte do livro. Né? Tem uma parte aqui importante. Ó. Depois de poucas décadas, mais de 85 mil crentes foram batizados pela missão santal de Scraftsrud. Tinha 85 mil pessoas batizadas porque eles sabiam que eles vieram falar sobre alguém que eles conheciam. Imagina se eles pregassem sobre o Deus verdadeiro. Se eles chegassem lá e dissessem assim: não, nós não viemos falar sobre Tacurdil, nós viemos falar sobre Deus. Sobre Deus, o nome dele é Deus, não é Tacurdil. Vocês acham que eles iam abraçar a ideia da mesma forma? Fora que, se a gente for falar, por exemplo, dos Imbaca, como tem aqui, a gente pode ver que eles adoravam a Coro, né? E o Richardson fala aqui que dentro da tribo Coro, dentro da tribo Imbaca, Coro era o Deus verdadeiro, tinha todos os atributos do Deus verdadeiro, era infinito, era onisciente, onipresente, onipotente. E dentro dessa tribo tinha um clã que era similar ao clã levítico expressado na Bíblia no povo de Israel. Um povo específico onde eles eram responsáveis pela parte religiosa ali também, assim como as tradições judaicas, eles tinham coisas muito parecidas. Então, existiam ritos de passagens que eram muito similares. Tem uma parte aqui, ó. Toda vez que o indivíduo em Baca tropeçava numa pedra, ele se voltava e ungia o objeto ofensor. Lembram do resumo da lei? Do resumo da lei que Deus apresenta? Por isso, se a gente for analisar os 10 mandamentos,
Os 4 primeiros mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, e os outros 6 mandamentos falam sobre amor ao próximo. A gente sempre fala de um amor vertical nos primeiros 4 e de um amor horizontal nos últimos 6 mandamentos. E ele fala aqui justamente de... E Jesus fala justamente disso quando ele diz: eu dou 2 mandamentos para vocês, novo mandamento vos dou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Era justamente uma síntese da lei, né? No final das contas. E aqui eles falam justamente disso. Toda vez que o indivíduo embaca tropeçava numa pedra, ele se voltava, ungia o objeto ofensor. Em seguida, ele dizia a mesma: fale, pedra, Coro usou você para guardar-me do perigo ou do mal? Quer dizer que mesmo em problemas, eles entendiam que mesmo aquele problema era disponibilizado por Deus, por Coro, que era o Deus deles, que tinha tudo a ver com o Deus verdadeiro, e aquele problema que estava acontecendo ali, naquele momento, era porque Deus tinha livrado ele de outra coisa. Existe um texto muito, muito conhecido na Bíblia que fala que todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa se são coisas boas ou coisas ruins. Então isso aqui faz a menção direta a esses textos bíblicos. Lembrando que eles não tinham acesso a nada, gente. Não tinham acesso à Bíblia, não tinham acesso a nada. E tem muita coisa similar. Fala também sobre os chineses e os coreanos que adoravam a Shanti, né? E a Hananim, né? E é muito similar às culturas, mesmo antes aí do taoísmo, do budismo, do confucionismo, né? Na Coreia e na China, existia esse Shanti e Hananim como os deuses únicos, os únicos deuses, não diria verdadeiros, mas os maiores deuses, o Deus soberano, o Deus dos deuses. Então é bem importante essa parte também. Tem muita coisa, eu não quero dar spoiler para vocês, tem muita coisa que eu não falei aqui ainda e é muito importante comprar esse livro. É um livro relativamente barato. Ele teve esgotado muito tempo, ele não tinha tradução dele para o português. Ele tinha a versão, foi escrito, só que esgotou e durante muito tempo eles não fizeram. E atualmente, vou falar de novo aqui, Fator Melquisedeque, Don Richardson, né? Atualmente eu consegui comprar e tem aí para vender na internet. Eu espero que vocês comprem, né? Aqueles que chegarem a esse vídeo. Falando dos Karim, é muito interessante ver os tipos de canções e poesias deles. Eu vou ler algumas poesias e algumas canções para vocês terem uma ideia. Eles adoravam o Deus verdadeiro chamado Iwa. O Deus deles era Iwa. E por isso aqui vocês conseguem entender que é referente ao Deus, o nosso Deus. Olha o que eles dizem aqui numa das músicas deles, né? Numa das eu acredito que é hino só. Um desses hinos exaltava a eternidade Iwa, e o outro o exaltava como o Criador. E diz assim, no hino, né? Iwa é eterno, sua vida é infinita, uma eternidade ele não morre, 2 eternidades ele não morre, ele é perfeito em seus atributos meritórios, eternidades seguem-se a eternidades e ele não morre. Quem criou o mundo no princípio? Iwa criou o mundo no princípio. Iwa criou Iwa fez tudo. Iwa é inescrutável. E tem várias outras partes aqui que é muito, muito importante. Iwa é o onipotente. Nele cremos. Iwa criou há muito tempo os homens. Ele tem perfeito conhecimento de todas as coisas. Iwa criou os homens no princípio. Ele tudo sabe até o presente. Ó filhos e netos, a terra é o lugar onde pisam os pés de Iwa e os céus o lugar onde ele se assenta. Ele tudo vê e somos manifestos a ele. E é interessante isso na adoração, porque se a gente for analisar o livro de Salmos, a gente consegue ver uma similaridade muito grande isso aqui. Na origem ou no princípio, Iua formou o mundo. Se a gente for analisar a ideia ali de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Na origem ou no princípio, Iua formou o mundo. Ele criou o alimento e a água. Ele criou o fruto da tentação. Deu ordens detalhadas. Mucauli enganou 2 pessoas.
ele fez com que comessem o fruto da árvore da tentação. Eles não obedeceram, não creram em Iwa, e ao comerem o fruto da tentação, tornaram-se sujeitos a doenças, ao envelhecimento e à morte. Gente, isso aqui é só um pedaço, tá? Tem muita coisa, a gente pode ver. Olha só. Eu vou ler uma parte aqui que é bem interessante. Um autor chamado Alonso Bunker, que viveu entre os Carim durante 30 anos no fim do século XIX, descreve uma típica sessão noturna de ensino liderada por Bucos Carim na selva, perto de Tungo, na Birmânia. Ele diz assim: é quase impossível de descrever a maneira solene e reverente com que aqueles anciãos de cabelos brancos recitavam esses atributos que eu acabei de falar para vocês de Iwa, e a atenção e o temor que as crianças ouviam. Olhem para a igreja de vocês hoje, como ela se encontra. Olhem, pensem, imaginem. A igreja de vocês é o lugar onde, a nossa igreja, né? A igreja onde a gente frequenta é o lugar onde a gente vai buscar a Deus. E aqui fala que aqueles seres que a gente considera de pouca propriedade intelectual, eles tinham muito mais temor de Deus do que muitas vezes a gente hoje adorando a Deus. A gente está pensando uma coisa fora da realidade, enquanto a gente está dentro da igreja lá cantando, por exemplo. Ou está mexendo no telefone, né, enquanto está sendo o culto pregado lá na frente. Ou está sendo cantada uma música, ou coisa similar. E aqui fala que não dava para descrever isso. O temor das crianças. A maneira solene e reverente como aqueles anciãos de cabelos brancos recitavam os atributos de Iwa. Nossa, 42 minutos. Houve silêncio por algum tempo, ouvia-se somente o ruído dos bambus e da erva seca no fogo. A seguir, o velho profeta da aldeia levantou-se e estendeu as mãos como para impetrar uma bênção, dizendo: Ó filhos e netos, no princípio Iwa amou a nação Carim acima de todas as outras, mas o povo transgrediu as suas ordens, e como resultado, sofremos no presente. Devido à maldição de Iwa, encontramo-nos na atual situação aflitiva e não temos livros. Mas Iwa terá novamente misericórdia de nós e de novo nos amará acima de todos os outros povos. Iwa vai nos salvar outra vez, por termos dado ouvidos às palavras de Mukauli, que significa, que a gente pode traduzir por Satanás, né? Que foi aquele que, conforme eu li há pouco tempo, enganou os dois no início, né? As duas pessoas que Deus tinha criado. Por termos dado ouvidos às palavras de Mukauli, é que sofremos. Seguiu-se então uma recitação fervorosa dos versos líricos de seus ancestrais. O velho falou com uma eloquência nativa que poderia ser sentida, mas não descrita. Quando Iwa fez Tanai e Eu, que seria o nosso Adão e Eva, ele os colocou num jardim. Preste atenção, gente. Dizendo: criei vocês no jardim várias espécies de árvores, as quais produzem 7 tipos de frutos. Entre as árvores, uma não produz fruto bom para comer. Se comerem, ficarão velhos, adoecerão e morrerão. Comam e bebam com cuidado. Uma vez em cada 7 dias virei visitá-los. É mais ou menos, é muito parecido com isso o que está na Bíblia, né? Depois de algum tempo, Mukauli aproximou-se do homem e da mulher e lhes disse: Por que estão aqui? Nosso pai nos colocou nesse lugar, responderam eles. O que comem aqui? Perguntou Mukauli. Nosso senhor Iwa criou alimentos para nós, alimento abundante. E Mukauli disse: Mostrem-me o que comem. Eles mostraram dizendo: Este é adstringente, esse é doce, esse é ácido, esse é amargo, esse é saboroso, esse queima, mas quanto a essa árvore não sabemos se é doce ou amarga. Nosso pai, o senhor Iwa, nos disse: Não comam do fruto dessa árvore, se comerem morrerão. Mukauli replicou: Não é verdade, ó meus filhos. O coração desse seu pai Iwa não está com vocês. Esse é o fruto mais rico e mais doce. Se o comerem, vão possuir poderes milagrosos, poderão subir ao céu. Amo vocês e digo-lhes a verdade, sem ocultar nada.
Se não crerem em mim, não comam do fruto. Se cada um comer o fruto como prova, ficarão então conhecendo tudo. Vê se não é exatamente a mesma coisa que está escrito no Gênesis. Nos parágrafos seguintes, o homem Tanai recusa a sedução e afasta-se da mulher. A mulher e eu sucumbe à tentação, come do fruto e depois tenta o marido e ele também come. A tradução de Alonso Bunker continua: a mulher voltou a Mucauli e disse: meu marido também comeu o fruto. Mucauli riu muito, respondendo: agora o homem e a mulher conquistados. Agora, ó homem e mulher conquistados, vocês ouviram a minha voz e me obedeceram. Na manhã seguinte, Iua foi visitá-los, mas eles não o seguiram, como de costume, cantando louvores. Ele aproximou-se e lhes disse: por que comeram o fruto que eu ordenei que vocês não comessem? Agora vocês vão envelhecer, ficarão doentes e morrerão. Quando Iua amaldiçoou o homem, ele o deixou. Com o passar do tempo, a doença começou a aparecer e um dos filhos de Tanaieu ficou doente. Eles disseram então um ao outro: Iua nos abandonou, não sabemos o que fazer, precisamos perguntar a Mucauli. Assim foram até ele e disseram: obedecemos às suas palavras e comemos o fruto. Nosso filho adoeceu. O que vamos fazer? Mucauli replicou: vocês não obedeceram a seu pai, o senhor Iua, mas me ouviram. Agora que me obedeceram uma vez, obedeçam até o fim. E aí conta a história de que Mucauli, que seria Satanás, apresentou para eles muitas e muitas noções de como adorar demônios, ou adorar a ele próprio ou demônios. E é uma coisa muito interessante, porque a gente não consegue ver a ação de Satanás nas primeiras partes da Bíblia. A gente vê Satanás depois. A gente não consegue. Satanás está nas entrelinhas. E aqui a gente consegue ver uma ação de Satanás muito importante, inclusive. Muito importante, não, muito interessante, inclusive posterior à queda do homem. E isso pode ter a ver justamente com a ideia de Caim e Abel e tudo mais, o que aconteceu. A gente não tem informações suficientes para fazer uma linkagem específica do que realmente aconteceu com o que a Bíblia apresenta, sendo que a gente sabe que a Bíblia é sendo que a gente sabe que a Bíblia é a verdade. E no fim das contas, tem outras citações aqui, falando do Alonso Bunker, que ele traz mais canções falando de um desejo daquele povo de que Iwa retornasse a eles e eles conseguissem, de certa forma, continuar a adorar a Iwa, não adorar mais a Satanás, a Mucauli que aparece ali, né? E aqui tem mais uma citação muito importante e diz assim: na hora certa, são canções, né? Na hora certa, Iwa virá. As árvores mortas cobrir-se-ão de botões e florescerão. As que estiverem morrendo reviverão e abrirão em flores. Iwa voltará trazendo o grande Tauti. Subamos e adoremos. Essa Tauti parece ser uma montanha sagrada, né? Os bons, os justos irão para a cidade prateada. Olha essa parte, gente. Irão para a cidade prateada, a cidade de prata. Os justos, os retos irão para a nova cidade, a grande cidade. Os que acreditam em seus pais gozarão no palácio dourado. Quando o rei Carim chegar, só haverá um monarca. Quando o rei Carim chegar, não haverá ricos e nem pobres. Que cidade eles estão falando aqui? Qual é a cidade que virá? Que é uma cidade sagrada, que é uma grande cidade, que é um palácio dourado. Que cidade é essa? Se não é a cidade da Nova Jerusalém. Então é bem importante. E tem uma outra parte extremamente importante aqui, falando sobre, digamos assim, regras que o povo tinha. Ó filhos e netos, não adorem ídolos ou sacerdotes. Se os adorarem, nada lucrarão, enquanto aumentam extraordinariamente os seus pecados. Vocês vão lembrar já do que eu estou falando. Ó filhos e netos, respeitem e reverenciem seu pai e a sua mãe, pois quando vocês eram pequenos, eles não permitiram que nenhum mosquito sequer mordesse vocês. Pecar contra os pais é um crime hediondo. Ó filhos e netos, amem Iwa e não mencionem sequer o seu nome levianamente. Quais são essas citações aqui? Não fazem reflexo direto aos 10 mandamentos? Iwa não
Se pronunciarem seu nome levianamente, ele se afastará cada vez mais de nós. Ó filhos e netos, não se agradem de disputas e contendas, mas amem-se uns aos outros. E o dos céus olha para todos, e se não nos amarmos, é como se não amássemos a ele. Gente, isso aqui é direto o que a Bíblia fala. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se vocês fizerem a um desses meus pequeninos, vocês fizeram a mim. É o que Jesus fala. E aqui fala: se não nos amarmos, é como se não amássemos a Iwa, né? Ó filhos e netos, se nos arrependermos dos nossos pecados e deixarmos de fazer o mal, controlando a nossa ira e orarmos a Iwa, ele terá misericórdia de nós novamente. Se nos arrependermos dos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados. Texto bíblico. Se Iwa não tiver misericórdia de nós, ninguém mais terá. Só existe um que salva, Iwa. Ó filhos e netos, orem a Iwa constantemente, de dia e de noite. E para finalizar esse vídeo de 51 minutos, tem uma parte bem interessante aqui que diz o seguinte: a nação Carim. E uma coisa importante, a citação que eu vou fazer aqui para vocês é muito interessante. Por quê? Porque qual é uma das maiores honrarias? Estou falando para gente cristã, que entende o que eu estou falando. Qual seria a maior honraria de todas do mundo? Se não levar uma pessoa a Cristo, ver uma pessoa se batizando, conhecendo o Evangelho e entregando a vida a Cristo. Se não fosse essa. Não há outra glória maior nessa terra do que isso, de acordo com a Bíblia. E aqui tem a citação: a nação Carim achava-se imóvel como um grupo de boas-vindas de mais de 800 mil membros, preparados para acolher o primeiro missionário que se aproximasse com uma Bíblia e uma mensagem de salvação da parte de Deus, da parte de Iwa. Embora não desconfiando absolutamente de sua posição de mensageiro privilegiado, quem quer que fosse esse missionário estava destinado a gozar de uma das maiores honrarias da história: a conversão de 800 mil pessoas. Vocês já pensaram? Esse livro aqui, gente, é muito importante para que a gente possa entender a ação de Deus ao longo da história e não ficar preso muitas vezes à ideia de que não, a nossa religião vai salvar. Sabe o que eu penso? Isso não está escrito? Eu penso que a ação de Satanás Eu penso que a quantidade de religiões que existe hoje é a ação de Satanás. Mas Deus é campeão em fazer da ação maléfica de Satanás, transformar essa ação maléfica em bênção. Então, a partir do momento que a gente consegue ver que não é só a nossa religião que existe, que existem povos em vários lugares, em determinada parte da Bíblia, lá no final em Apocalipse fala que Deus chama esse povo dizendo: sai da Babilônia, sai dela, povo meu, para que vocês não sejam participantes dos seus flagelos. Esse povo que ele está chamando não é igreja específica, esse povo são povos em várias denominações que vão reconhecer a verdade através do Espírito Santo. E muitas vezes a gente fala sobre descida do Espírito Santo na igreja, a gente pensa em descida do Espírito Santo na igreja, na nossa igreja, ou na nossa denominação. E na verdade, a descida do Espírito Santo, conforme aconteceu em Atos 2, é referência também a Atos 10. Quando a gente vai a Atos 2, a gente vê uma quantidade absurda de gente sendo batizada pelos discípulos e o fogo do Espírito Santo descendo em cima daquele grupo de pessoas. Porém, depois no capítulo 10, a gente vê o mesmo fogo descendo na casa de Cornélio, quando Pedro está lá. A gente vê o mesmo Espírito Santo sendo derramado em cima daquele povo. Então nós não podemos de maneira nenhuma
acharmos que nós somos privilegiados com relação à descida do Espírito Santo. Vão descer, vai existir um tempo, acredito eu, que o Espírito Santo, quando descer, vai descer forte sobre muitas pessoas. E não vai ser só sobre determinada religião. Muitas pessoas vão reconhecer a verdade numa determinada localidade. E vão trazer pessoas de sua influência, né? Pessoas em que elas influenciam, vão tirar daquelas localidades onde estão erradas as doutrinas e vão trazer para a linha correta. E quando se fala da linha correta, o Espírito Santo vai fazer com que essas pessoas distinguam isso ao longo do tempo. É por isso que em cada denominação nós temos que ser exemplo. Exemplo. Nós temos que viver muito mais do que falar. E a partir desse ponto é que a gente consegue entender que realmente Deus é que trabalha na história e não é o ser humano o dono da história. Deus tem o seu próprio tempo e Deus vai fazer todas as coisas conforme o seu tempo. Eu acredito que a volta de Jesus vai ser especificamente num tempo onde a raça, o ser humano, não tenha mais retorno. Deus não é aquela pessoa que deixa para a última hora para fazer as coisas ou faz as coisas pela metade. Deus não vai ter arrependimento no céu imaginando que poderia ter feito alguma coisa pelo ser humano que não fez. Então eu acredito que num determinado momento da história onde o ser humano não tenha mais retorno, que as gerações posteriores não vão conseguir mais abraçar a ideia, não vão conseguir talvez nem mais, porque o ser humano está decaindo o tempo inteiro. A gente vê mais e mais doença, mais e mais ideias mirabolantes sobre coisas que existem ou que não existem, ou muitas pessoas que não dão bola mais para nada. E isso chega num ponto aonde Deus consegue, como ele prevê o futuro, ele consegue dizer até esse ponto aqui, existe ainda alguma pessoa que vai nascer que tem a possibilidade de me escolher. Agora, a partir desse ponto aqui, não existe mais a possibilidade, então é aí que eu tenho que voltar. Realmente, naquele ponto em diante ali, não há mais o que fazer. Não vai existir mais opção para aquele povo. A degradação está tão grande. E por que eu falo isso? Por que eu digo isso para vocês? Só para finalizar em uma hora a nossa ideia, é porque quando a gente fala disso, isso não é uma ideia tirada da minha cabeça, sabe? Aquela ideia assim, o Maurício está tirando isso da onde? Do fundo da minha cabeça, da cachola. Não. Quando a gente olha no capítulo 6 de Gênesis, a gente vê uma conversa entre Deus. E eu vou ler para vocês aqui, ó, o capítulo 6 do início do capítulo 1, no capítulo 6, início do verso 1. Como se foram multiplicados os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que de todas mais lhe agradavam. Isso aqui não tem a ver com anjos entrando em contato sexual, não tem nada a ver com isso. Filhos dos homens eram filhos da carne, filhos de pessoas más, que não seguiam a Deus. E filhos de Deus, filhos aqueles que eram de Deus, que buscavam a Deus, que ainda adoravam a Deus. A gente acabou de ler isso aqui agora. Entenderam isso? A partir do momento que a gente consegue ir para o verso 3, diz o seguinte: Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. A questão está aqui nos 120 anos, falando de Noé, a pregação do Evangelho, 120 anos. Noé prega 120 anos e vem o dilúvio. Quando a gente fala sobre esse texto e o pensamento de Deus falando, a citação de Deus falando que o Espírito Santo de Deus não estaria no homem para sempre, é justamente por causa disso que eu falei há pouco tempo atrás para vocês. É porque existiu uma geração, e vai existir novamente, que não vai mais buscar a Deus, mesmo que seja pregado 120 anos. A oportunidade está sendo dada agora para essas pessoas. E no fim das contas, a gente tem que escolher em que lado nós estamos. Se nós vamos realmente entrar na arca ou nós vamos ficar e perecer no dilúvio.